Salve, salve, galerinha. Bom dia. Ohayo, Atsumi Nasai, Shalom Aleikum, Baruch Atah Adonai. Graça e paz, pessoal. Bom dia a todos, tudo bem, gente? Então, eu deixei o próximo diálogo aí para falar acerca de duas palavrinhas, né? Que são muito usadas e muito pouco interpretadas em relação à religião, que é seita e heresia, ok? Pessoal, eu já vi muitas pessoas, principalmente do meio religioso protestante, usarem a palavra seita e heresia para falar sobre um grupo de pessoas que pensam diferente e agem diferente mediante as suas tradições peculiares. Só que o que dá a entender é que essa pessoa quer falar que os tais que praticam essas coisas, diferente daquilo que ele pratica, é algo como se fosse obscuro, satânico, demoníaco, ou até mesmo um segmento herético. Então as pessoas elas encaixam esses dois termos, seitas e heresias. Essa pessoa vem de uma seita, essa pessoa é um herege, para falar que ela está errado e a pessoa está errada e ela está certa. Ok. Bom, em primeiro lugar eu deixei aí abaixo duas classificações acerca de seita. O que é seita? Deriva-se do latim sectar, que significa seguimento, ok? Ou seguir uma opinião. Isso é quando uma pessoa tem uma opinião oposta ou uma opinião divergente acerca de um assunto bíblico e ela expõe essa opinião. E outras pessoas aderem e começam a segui-lo. Ou seja, pode ser um professor, pode ser um pastor, pode ser um estudante, pode ser até eu mesmo. Se eu falar alguma coisa aqui em relação à Bíblia, que não é do costume da sociedade religiosa, e algumas pessoas acreditarem nisso e achar que isso é coerente, elas vão começar a seguir essa ideia. E de repente eu posso formar aí um grupo de pessoas e isso é considerado uma seita, ou seja, seguidores de uma opinião teológica ou religiosa, ok? E heresia, pessoal, é uma coisa tão intrínseca, heresia é uma coisa tão forte, que heresia é o oposto daquilo que é certo. Ou seja, nós não temos uma religião fundamental para falar que ali é a primícia de toda a complexidade canônica do Evangelho. Não, a gente vai falar, não, existe uma religião única, verdadeira? Se nós formos procurar através dessa pergunta, nós vamos afundar em um poço infinito, porque o que mais tem hoje são vertentes religiosas acerca da palavra de Deus. Umas falam que estão certas, as outras falam que não, está errado e eu estou certo. Não, aquela religião ali é errada, não, aquela ali é a certa, não. E qual religião está certa e quais são as erradas? Bom, seitas e heresias são duas palavras usadas para determinar aquilo que você entende e a opinião oposta daquele que não concorda com o seu ponto de vista. Então, chamar um segmento de seita, você não está falando que ele é maligno ou que ele é ruim ou não. Simplesmente você está falando que ali existe um segmento de uma opinião oposta à que você pratica e crê, ok? Vou dar um exemplo, por exemplo. Dentro do cristianismo protestante, nós temos várias linhas teológicas e institucionais que permearam desde a década de 1940, 1950, 1970 para cá. Tipo, a Igreja Universal, por exemplo. Eu gostaria de parafrasear em cima disso. Nós temos pelo menos de 3 a 4 segmentos da Igreja Universal. De pessoas que saíram do ministério da Igreja Universal e fundaram novos ministérios. Agenor Duque, o apóstolo Valdomiro Santiago, R.R. Soares, são ramificações da Igreja Universal. De pessoas que vieram lá da conversão do Edir Macedo e foram saindo. Aí saiu o R.R. Soares e fundou a sua igreja. E depois disso, também, ele saiu e fundou a sua própria igreja. Então, isso tudo são seitas, entendeu? Que vieram da Igreja Universal, partiu da Igreja Universal e se transformou em 3 ou 4 seitas, e estão se transformando ainda.
Agora, quando eu chamo de seita, eu não estou falando que essas ramificações estão erradas. Eu só estou falando que ali eles criam novos contextos teológicos de interpretação e ali pessoas seguem aquela e aderem àquele conselho e se transforma em uma religião. Então, seita, eu não estou falando que a pessoa é do diabo ou coisa e tal, porque os essênios, pessoal. A base religiosa que fundamentou a proposta de Cristo na Terra, João ele veio preparar o caminho. João é a voz daquele que clama no deserto. Ele trouxe toda a cultura dos essênios que era considerada uma seita. Entendeu? A cultura dos essênios era considerada uma seita em pleno século I da era cristã. E foi dali que o cristianismo foi ramificado, a doutrina do batismo e tantas outras concepções que nós ainda adaptamos hoje no cristianismo, ela partiu dos essênios. Ok? E as pessoas falam que a Igreja Católica é uma das maiores seitas que existiu. Não, mas não está falando que ali é errado. Não está falando que ali o catolicismo ele é uma coisa ruim. Só está falando que ele é um segmento. Entendeu? Por exemplo, o que é fundamental, o que é primazia dentro dos contextos canônicos? Se nós retrocedermos, nós vamos pegar o judaísmo como a plataforma religiosa inicial. O judaísmo ele é a plataforma, porque dali saiu uma vertente entre os essênios que deu a origem do cristianismo, que fundamentou em Cristo. Ok? Tudo bem que Jesus ele pode não ter trazido aqueles costumes do ortodoxismo judaico e arraigado dentro do cristianismo. Entendeu? Então, logo o cristianismo de Jesus, o primitivo, não é o católico, o cristianismo de Jesus, ele é um segmento do próprio judaísmo. Ele se ramificou dentro ali dos essênios, partindo daquela cultura que João trouxe acerca do batismo, do arrependimento, e Jesus ele prorrogou. E os seus discípulos continuaram, até o ponto que Constantino e Roma pegaram e sancionaram o cristianismo dentro do território romano. Eles deram uma casa para o cristianismo, né? E deram uma localidade e sancionaram o cristianismo vindo de Cristo como religião oficial de Roma. Tudo bem, né, que Roma eles não entenderam bem qual que era a proposta do cristianismo de Jesus. Tanto é que Constantino ele se batizou no seu leito de morte. Ele esperou ficar velho, próximo da morte, para se batizar. Então, naquela época de Constantino, no século III, acreditava-se que aquele batismo desenvolvido por João, ele era para purificação do corpo e não para arrependimento de pecados. Então eles tinham outra ideia, entendeu? Sobre purificação. Então, olha como é o contraste da história. Se nós formos pegar todo esse arcabouço para falar de seitas e heresias, as outras religiões, para nós, são seitas. E nós, ao ponto de vista delas, somos uma seita. Só que a questão é, quem veio primeiro? Aí surge aquela grande incógnita, aquela pergunta: qual é a religião verdadeira e qual é a religião falsa? Bom, pessoal, isso é um paradoxo que nós temos que resolver partindo da análise de onde que surgiu o nosso ponto de linha de pensamento. Da onde que surgiu a minha religião, o meu credo, a plataforma religiosa que eu acredito, o cristianismo protestante? Ele surgiu dos reformadores. E o que iniciou antes deles? Era o catolicismo, ok? E o que era antes do catolicismo? Era o cristianismo de Jesus. E o que era antes do cristianismo de Jesus? Era a cultura dos essênios que estava arraigada, mas separada do judaísmo ortodoxo. E o que era antes disso? Era o próprio judaísmo. E o que era antes do judaísmo? Não existia, era a cultura dos hebreus sendo liderados por Abraão. E o que era antes disso? É Deus. Aí tem todo o dualismo, o masdeísmo, o zoroatrismo, tem todas aquelas coisas que já permeavam naquela época, o dualismo, lá na época que antecedeu a Hammurabi, etc, etc e tal. Então, virar para uma instituição e falar que ela é uma seita ou que eles são hereges, isso é uma afirmação muito primitiva, porque nós temos que retroceder e ver aonde que estão as nossas raízes. Por exemplo, nós temos as testemunhas de Jeová, que eles propagam que Jesus possivelmente é Miguel, um anjo. E que Jesus é um Deus com D minúsculo, criado pelo Deus Todo-Poderoso. Ok? E nós, cristãos, protestantes, nós não acreditamos que Jesus seja criado, mas que ele seja o próprio Deus encarnado, o Logos. Ok? Em arque, Logos kai, Logos prostonteon, que é no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então aqui está falando que Jesus é Deus.
E logo eles interpretam de uma forma meio que elaborativa, que Jesus deixa de ser Deus e passa a ser um Deus criado pelo Todo-Poderoso. Então, essa proposta, ela não ele é satanista, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Não, simplesmente eles apoiam uma teologia diferente da que nós compreendemos. O catolicismo, por sua vez. O catolicismo, por suas vezes, eles fazem imagens, eles sacralizam homens, eles canonizam pessoas e fazem os seus cultos. O culto de São Sebastião, de São João, de Nossa Senhora, isso e aquilo. Sendo que são coisas que nós não estamos acostumados com isso, porque nós lemos referências nas quais que nós não podemos dirigir culto ou adoração a seres humanos, imagens, estátuas ou qualquer tipo de coisa a não ser o próprio Deus, ok? Então, isso é motivo para que eu vire para um católico e fale para ele: vocês são uma seita, vocês são hereges. Pode ser que eles divergem do meu ponto de vista teológico, mas eles vieram primeiro que eu. Eu sou uma ramificação do próprio catolicismo. Então eu tenho que entender que a reforma ela foi um arcabouço que trouxe para dentro do eixo as coisas que a própria Bíblia não poderia se contradizer em si mesma. Então, se eu tenho um livro que fala que Deus é o único Deus todo-poderoso e que nós não podemos adorar a outro homem, a outro Deus, a imagens, a isso e aquilo, então eu tenho que me engajar dentro dos contextos bíblicos. Nada contra o catolicismo, jamais, entendeu? Mas eu não tenho capacidade para chamá-los de seita, porque eles vieram primeiro que eu. Então, para que eu classifique uma religião como seita, eu tenho que vir primeiro que ela. Então ela tem que se apoiar dentro das minhas linhas de pensamentos e divergir dessas linhas. Então aí eu posso chamá-la de seita, de um segmento. Mas foi um segmento que veio de mim. Porque se eu sou um segmento de uma religião anterior, que nem o catolicismo, então eu sou uma seita do catolicismo. Entendeu? E os católicos olhando para mim falam: Fábio Rangel faz parte de uma seita, de um segmento, que não tem nada de satânico nisso. Então a grande questão é essa, pessoal. E temos outras propostas, assim, não só os testemunhas de Jeová, assim como os adventistas do sétimo dia, o catolicismo. E agora surgiram novas seitas também. Eu estava conversando com um amigo meu e tem uma tal de Christus Lisbeth, de Maria Lisbeth, que fala que Jesus era uma mulher. E fala que a grande intercessora entre Deus e o homem é uma mulher, não é Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré é uma mulher. Ou seja, Cristo Lisbeth já está ganhando aí o seu lugar, né, na sociedade, está crescendo, está se transformando em uma super religião. E é uma coisa que quase ninguém entende, entendeu? Acessa lá no YouTube que vocês vão ver, não estou fazendo propaganda não, Cristo Lisbeth, que você vai ver lá uma coisa muito complexa. Usa as passagens bíblicas que nós conhecemos para falar que Jesus é uma mulher, que uma mulher realmente é a intercessora e não um homem. E temos também o ensinado de Sião, entendeu? Que esse eu estou de olho nele há muito tempo. O ensinado de Sião ele vem propagando uma teologia totalmente ortodoxada do judaísmo. Ele é uma linha messiânica cristã, só que porventura não traz aquelas vertentes que nós entendemos acerca de ser glorificado, de ser transformado, de ser sobrenatural e todas aquelas propostas. Fala que o reino é aqui, que o novo céu e a nova terra é aqui e não existe nada de sobrenaturalidade, de salvação e essas coisas. Ensinado de Sião. E tantas outras propostas que estão surgindo aí, pessoal, entendeu? Então a grande questão é essa: para se chamar um segmento ou uma igreja de seita e de herege, nós temos que ter muito cuidado, porque de repente nós somos uma linha de pensamento posterior a ela, entendeu? Então, se eu for pautar a história das religiões aqui, nós vamos ficar aqui 30, 40 da Bíblia, muita discrepância interpretativa da Bíblia. Se nós formos falar aqui, se eu for falar do russelismo, do judaísmo, do cristianismo, do catolicismo e de tantas outras culturas, nós vamos ficar meses falando acerca de coisas desconexas. Então é por isso que eu gosto de ir para a crítica textual e ver diretamente na manuscritologia o que os textos estão trazendo, para que a minha linha de pensamento ou as linhas de pensamentos externos não venham interferir naquilo que a própria Bíblia diz.
Então, catolicismo, cristianismo, russelismo, adventismo, isso, e todos os ismos eu pego, faço um pacote e jogo no lixo. Eu vou naquilo que a Bíblia diz, ok? Shalom Adonai, boa tarde a todos e fiquem com Deus.